Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a presença do superintendente do Fundecam, Rodrigo Lira. Rodrigo, prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o telespectador também ficará muito feliz com as suas abordagens. Obrigado, Claudinho, eu chamo de Claudinho, né, pela intimidade que a gente tem, né? A gente é difícil, depois que você se habitua a chamar um amigo assim por um 16 anos juntos, né? Exatamente, parceria lá na Universidade Cândido Mendes. Então, Claudinho, eu vou continuar chamando porque é um policiamento muito grande, falar Cláudio Andrade, né? Mas Claudinho, como é meu amigo e é tricolor também. Sim. Então, eu vou me permitir aqui te chamar de Claudinho. Prazer muito grande estar aqui, uma honra para mim bater esse papo contigo. Rodrigo, a primeira coisa é saber nova função, nova missão e dentro de um contexto muito conturbado, que é um contexto de legado herdado administrativo. Como é que foi receber essa chamada do prefeito e como é que está se sentindo agora dentro de um cargo de tanta relevância para o município? Exatamente. O legado, né, a herança recebida pelo governo Rafael Diniz foi uma herança muito nebulosa. E não é só o governo atual que diz isso, eu digo de cadeira, porque eu sou pesquisador das universidades aqui, das grandes universidades da região, da UENF, da Cândido Mendes, e a universidade já vem dizendo isso há muito tempo, por meio das dissertações, das teses, das pesquisas, apontando os equívocos do histórico dos governos anteriores. Eu não falo somente do governo anterior, mas dos governos anteriores. Sim. No caso do Fundecam, por exemplo, o Fundecam ele foi criado em 2001, em função de um apelo popular, né, de algumas instituições, das próprias universidades, da SIC, CDL, fizeram uma pressão, Cláudio, para criar um fundo para tentar investimentos em empresas, né, que viessem de fora para gerar emprego, gerar renda alternativa às receitas dos royalties. Então, você vê que esse discurso de criar alternativa para os royalties, isso já não é de hoje, né? A própria Universidade Cândido Mendes, que tem um programa de mestrado há 15 anos, em planejamento regional e gestão de cidades, ela já vem dizendo isso há muito tempo. Piquet, né? A nossa célebre professora Rosélia Piquet. E a gente tem no time lá vários especialistas, como o professor Rodrigo Serra, que é talvez a maior autoridade em royalties, né, hoje do país. A gente tinha aqui dentro de Campos. Mas houve sempre um abismo entre o governo municipal e a academia. Não só a Cândido Mendes, mas a UENF, a UF, são instituições que têm programas de mestrado, que trabalham com pesquisa séria. Então já tem muito diagnóstico feito na cidade a esse respeito e sempre houve essa separação, né? Como se fosse teoria, é uma coisa, cumpre o papel na academia, mas não é aplicável. Obviamente é um absurdo a gente ter esse potencial internamente na nossa cidade e ser pouco aproveitado. Então, Rafael, ciente disso, na própria campanha ele já deixou claro, nós tivemos, não sei se você lembra, um debate promovido pelo FIDESC, Sim. Que é o Fórum Interinstitucional das Instituições de Campos, que congrega aí a UENF, a UF, o IFE, a Cândido Mendes e outras instituições, que foi promovido na UENF, no auditório da UENF, e isso ficou muito claro na campanha dele, na campanha que pregava uma aproximação com as universidades e com outros atores importantes da região. Aqui Campos, a gente tem uma incubadora de empresas aqui em Campos, subaproveitada em função da falta de um apoio governamental. Nós temos um parque tecnológico que o objetivo é abrigar empresas de alta tecnologia e tal. Isso é uma outra possibilidade, uma alternativa também fundamental, sempre subaproveitada localmente. E a partir de agora a gente espera, verdadeiramente, pelas próprias escolhas do Rafael, a gente percebe isso. Tem muita gente técnica, primeiro e segundo escalão, só escolha técnica para o secretariado, para a superintendência. A gente tem aí pessoas, né, do calibre do Brand Arenari, né, que é a doutora da Sana Gimenez, Romeu, também. Felipe Quintanilha, e é um time muito qualificado e a gente tem tudo para fazer uma excelente gestão com essa aproximação com as universidades também. Rodrigo, tem alguns pontos que são importantes, porque infelizmente o Fundecam ficou um pouco manchado
em governos passados, porque justamente esse intuito primordial, que era aquecer o mercado local via a condução para cá de empresas de fora, acabaram fazendo com que essas empresas se fechassem também. Na qualidade de superintendente, o que nós podemos hoje falar para a população no que diz respeito ao possível aquecimento do comércio local, gerando empregos através dessas empresas? Pois é, Cláudio, existem algumas possibilidades de desenvolvimento local, né? O Fundecam, no início, ele tinha uma visão de desenvolvimento exógeno, ou seja, em função do fomento para atração de empresas que viessem de fora para gerar emprego aqui. A gente viu, não por culpa da ideia do programa, a ideia do Fundecam é excelente, sempre foi, né? Essa questão do fundo, você utilizar o dinheiro dos royalties para o fomento do desenvolvimento, mas muito dos problemas de operacionalização desses empréstimos. Quer dizer, foram concretizados, efetivados 95 empréstimos, né? Alguns milhões Nós estamos falando de valores aproximados dentro de 95 empréstimos de quanto, mais ou menos? Olha, por baixo, assim. Para a gente atualizar esses valores, né, esses empréstimos começaram em 2002, 2003, então é difícil a gente atualizar todos os valores emprestados em valores correntes, né? Mas só para você ter uma ideia, o Fundecam tem hoje em dívida ativa, quer dizer, são aquelas dívidas que as empresas que não pagaram, e a gente montou uma força-tarefa lá para tentar repatriar isso, que pouco foi feito nos últimos governos, da ordem de 330 milhões. Então, só para o telespectador entender, hoje o Fundecam cobra na justiça, ela é autora, ela cobra na justiça um dinheiro que ela emprestou. Emprestou a quem? A empresa, só a pessoa jurídica, né? Só a pessoa jurídica. O que ela está tentando resgatar para os cofres? Aproximadamente 300 milhões pegos emprestados, mas não retornados na forma de fomento, na forma de emprego. É isso, Rodrigo? Exatamente. Você vê que mais um legado triste, né? Quer dizer, são 300 milhões que hoje, por exemplo, fazem muita falta para o governo, poderiam ter sido investidos, né, realmente em desenvolvimento local, não foram. E além desse Fundecam tradicional, que a gente chama lá de estruturante, que é a primeira modalidade que foi criada no fundo, temos mais duas modalidades. Uma é o Fundecam equalizante, que esse visa o fomento endógeno, é a segunda possibilidade de desenvolvimento local, né? A gente falou do exógeno, e tem o endógeno. O endógeno é você fomentar empresas locais, justamente para esse crescimento vir de dentro para fora. Então, o equalizante, o Fundecam, ele não empresta com recursos próprios, mas ele faz a equalização dos juros, ou seja, a empresa capta no BNDES, em outra instituição, um empréstimo com um percentual de juros elevado, o Fundecam reduz esses juros, ele paga essa diferença justamente com esse objetivo, de fomentar a empresa local, né? E a terceira modalidade... A empresa local não pega direto no Fundecam, então. Ela pode ir a qualquer instituição, leva para vocês a planilha de empréstimo e ali vocês fazem uma equalização. Exatamente. Tem uma lei própria para isso. Obviamente, a empresa ela tem que seguir os requisitos da lei. A gente não tem autonomia nenhuma acima da lei, obviamente. Às vezes a gente até percebe um ou outro empresário nessa relação de devedores querendo fazer renegociação em situações que extrapolam a legislação. Não é possível, a legislação é soberana. Nem o conselho gestor do Fundecam, apesar de ser um órgão deliberativo do fundo, ele não tem condição de extrapolar o que está previsto na lei. A lei é soberana. E a terceira modalidade é essa importante, a gente pretende manter, mas, na verdade, ampliando, remodelando, para tentar incentivar, e aí respondendo aquela tua pergunta, o que a gente pretende fazer para o apoio do desenvolvimento local, do pequeno negócio local, é através dessa terceira modalidade, que é o microcrédito. O microcrédito ele foi criado no último governo, mas ele empresta, no início ele emprestava com recurso de banco também e fazia equalização, só que o convênio com a Caixa Econômica foi solicitado o cancelamento pela própria instituição financeira, então hoje a gente atua com recurso próprio. O pequeno crédito, o microcrédito. No nosso governo, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um passo à frente nisso. Além da concessão do crédito, a gente vai fazer uma consultoria especializada. É o crédito orientado.
exatamente para esse pequeno empreendedor conseguir não só manter o empreendimento dele, manter o emprego dele, eventualmente um outro funcionário, mas também crescer. Esse é o nosso objetivo, que ele possa crescer, que ele possa gerar outros empregos e desenvolver a cidade. Rodrigo, você está falando de desenvolvimento, eu estou lembrando aqui o que a gente ouve de pessoas mais velhas do que a gente, meu avô, meu pai principalmente, que as pessoas que eu tenho proximidade. Ah, mas Campos piorou, Campos tinha fábrica, hoje não tem mais, Campos tinha isso, não tem mais. Qual o retrato que a leitura que você faz hoje, não só como acadêmico, mas também agora exercendo cargo prático, qual a leitura que você faz da cidade de Campos hoje? Hoje ela é mais pobre do que antes em termos de recursos, em termos de visibilidade econômica? O Campos tem uma trajetória sui generis. As avessas, né? Com relação ao histórico dos municípios, né? Nós temos milhares de municípios no Brasil. Campos é uma situação atípica por duas condições que aconteceram aqui, né? A primeira, o auge da cana-de-açúcar, né? Vários especialistas conversam e explicam essa situação, a gente está cansado de saber, né, que o auge das usinas e tal. Então era muito dependente dessa economia da cana-de-açúcar, sempre foi, historicamente. E logo depois desse declínio, né, a produção de açúcar, de álcool, tal, isso migrou para São Paulo. Campos perdeu essa hegemonia que tinha, mas logo em seguida veio um substituto para esse segmento, para esse setor, né, que era hegemônico na cidade, que foi exatamente a exploração de petróleo. E Campos passou a receber os royalties e mais uma vez ficou dependente, né? Então se criou essa cultura empreendedora na cidade, exatamente de buscar alternativas. Houve uma acomodação de certa maneira, considerar o royalties uma coisa infinita, quando justamente ele é o contrário. De certa maneira, sim. E quando a gente lida com uma questão cultural, é sempre um desafio muito grande, você romper um aspecto cultural, né? Isso precisa ser algo encarado de maneira integrada. Numa reunião, o Rafael recebeu lá os dirigentes do FIDESC, os reitores das instituições de ensino superior. Ele estava falando sobre isso, né? Quer dizer, essa visão empreendedora. Isso não dá para a gente criar instituições de conscientização para a visão empreendedora, né? O Sebrae tenta fazer isso, a própria Tec Campus, as universidades fazem isso. Mas o fundamental, Cláudio, é que a gente pense no empreendedorismo na base, na educação básica. Para aquela criança que está lá na escola municipal, ela precisa ter essa orientação empreendedora para ela virar um adulto com essa cultura empreendedora, com essa visão de negócios, e aí a gente aumenta a probabilidade de pujança da cidade. Aí você tocou em um ponto importante, ponto esse que o próprio prefeito Rafael, eu também e outros em campanha, discutimos muito, que é o índice de educação básica do município de Campos. Deve ocorrer, eu acho que daqui a um ano, mais uma aferição, mas segundo dados, nós estamos aí em penúltimo lugar. E aí como é que faz essa associação? De repente vamos investir mais agora na educação e aguardar um pouco esse investimento, porque nesse meio caminho a gente precisa de mão de obra. Vamos continuar então sendo uma cidade hospedeira, recebendo até o crescimento educacional pessoas de fora para preencher essas vagas? Olha, Cláudia, essa questão do IDEB é algo interessante, né? Você vê historicamente também aí o quanto se pensou na educação do município. E o reflexo é exatamente os resultados do IDEB, e a gente vê na prática. Tem, né? O IOEB também, que é investimento no mercado de trabalho também é muito baixo. Sim, exatamente. Então, existem várias ações, né? Não é uma ação ou outra, mas é um conjunto de ações integradas que a gente entende que vão fazer com que melhore esses índices e efetivamente, não é só o índice, mas efetivamente a qualidade do ensino, da aprendizagem das nossas crianças, dos nossos jovens, né? Isso surte um efeito muito positivo em termos de desenvolvimento, né? Exatamente, não adianta também o Porto do Açu estar aqui e não encontrar mão de obra qualificada aqui dentro, né? Estão vindo empresas para cá, a gente tem acompanhado toda essa movimentação. Então a educação, ela é estratégica. Não tem como pensar em segundo plano. O Rafael tem feito isso muito certo, né? Está arrumando, está fazendo diagnóstico, várias auditorias para entender, né, exatamente essa herança, mas priorizando saúde, educação
e assistência social num primeiro plano, e a gente, paralelo a isso, tem pensado alternativas sérias, eficazes, de maneira integrada, para dar conta desses desafios maiores. Você colocou um ponto importante, a questão de integração. Muitas pessoas ainda insistem em olhar a região de cima como uma região divisória. O Porto do Açu é São João da Barra, Campos é isso, São Francisco é isso, Quissamã é aquilo. Na minha opinião, se me corrija se eu estiver errado, o Porto do Açu é um porto para toda a região. E aí eu te pergunto, como as prefeituras estão se preparando para dividir esse bolo, deixando um pouquinho de lado a questão político-partidária? Exato, esse é um outro grande desafio, né? Há algum tempo, no final do ano passado, a gente promoveu um seminário na Cândido Mendes, seminário de planejamento urbano e regional. E a gente recebeu aqui uma personalidade, um professor da Universidade Federal do ABC, Jeroen Klink. O Jeroen, ele foi o mentor político do Celso Daniel, né, do ABC paulista ali de Santander. Que foi assassinado, né? Exatamente. O Celso Daniel ficou muito conhecido pelas ações de gestão, né, municipal e tal, e o guru político dele era o Jeroen Klink, que esteve com a gente aqui há algum tempo atrás, e eu no nosso programa lá, do Mundo Universitário, a gente acabou batendo um papo com ele também, obtendo algumas informações sobre o objeto de estudo dele, que é a governança interfederativa. É exatamente essa possibilidade que o Estatuto das Metrópoles permite, né? A gente tem o Estatuto da Cidade, mas tem o da Metrópole também. Existem várias aglomerações urbanas. Campos, por exemplo, foi conceituada pelo IBGE no último levantamento como uma aglomeração urbana, assim como Macaé, Cabo Frio. E existem vários problemas comuns das cidades do entorno. E as resoluções, elas passam exatamente por essa integração, pela necessidade de se pensar o desenvolvimento em conjunto. O Porto é uma delas. Quer dizer, é algo que precisa necessariamente ser discutido, e o Jeroen Klink falou isso com muita clareza. Ele deu alguns exemplos de governança interfederativa que deram certo. Ele deu um exemplo muito bom em Belo Horizonte, por exemplo, do papel das universidades nesse contexto, fazendo esse elo de ligação entre os municípios. Algumas questões, por exemplo, como lixo. Lixo é um problema que pode ser tratado de uma maneira coletiva, né? De uma maneira integrada entre os municípios. O que a gente tem visto é uma aproximação também, nesse sentido do Rafael. Nós tivemos essa semana passada uma reunião da Ompetro. Você foi? Não estive presente, mas é uma frente integrada de municípios, né, que tem um objetivo comum e que é um espaço importante para se discutir questões como essas. Perfeito. Estamos conversando aqui com o Rodrigo Lira. Vamos ao intervalo e já voltamos.